Gostaria de cumprimentar todos os presentes, cumprimentar primeiro o doutor advogado, que está representando a gente na Comissão Nacional de Agricultura, dizer que eu já tenho o prazer de acompanhar a carreira do senhor há bastante tempo e ler os seus artigos, porque eu acredito que na troca de experiências profissionais a gente encontra solução para diversas dificuldades. Como o doutor Gideon disse, hoje eu estou na Comissão Nacional de Direito Agrário e Agronegócio, passei pela Comissão Estadual e estou como chefe do jurídico do Sindicato Rural de Palmas. Então, assim, eu vi o que o colega de Araguaína mencionou e aqui em Palmas, principalmente, eu sinto a necessidade muito grande de união, principalmente na turma da pecuária. É uma turma muito dispersa, é uma turma muito fraca de orientação. O pessoal de lavoura ainda está mais bem congregado, tem a ProSoja, eles têm uma tendência à profissionalização maior do que a nossa turma que está no vão, que está na pecuária. E muitas vezes é a turma que a gente tem dificuldade numa reunião de sindicato, num curso, de juntar eles lá e de transmitir para eles uma condição de profissionalização burocrática do exercício deles, tá? Eu já enfrentei reintegração de posse de produtor que explorava a fazenda há 20 anos e não conseguia tirar a guia de gado dos últimos 5 anos, porque não tinha nem um contador bem organizado. Tinha um despachante que quebrava um galho e cada nota cobrava R$50 para tirar. Então, é uma situação que corta o coração da gente. E essa necessidade de congregar esse pessoal é algo que a gente sente bem latente no dia a dia. Eu senti em Minas Gerais, quando eu trabalhei com o sindicato lá, e sinto aqui. E o invasor, ele não é assim, tá? No tempo que eu mexo com isso, já tem mais de 8 anos que eu trabalho com isso, eu já vi desde serviço jurídico acampado, dentro do acampamento do MST, 80, 90 famílias, e o serviço jurídico estava acampado lá dentro, descaracterizado de uma forma que você nem saberia que a assessoria estava lá. Não tem nada a falar mal contra o colega, sabe? Mas assim, 24 horas ali. O pessoal que trabalha com invasão de terra e que está ligado a esses órgãos, eles são extremamente profissionalizados. E não adianta falar que não é, a figurinha é carimbada. A mesma pessoa que eu vejo em Minas coordenando, eu vejo aqui, eu vejo no Mato Grosso, eu vejo na Bahia, eu vejo no Pará, tá? A turma de grilagem de terra também é a mesma coisa. Eu tenho uma pessoa que eu já estou cumprimentando ela assim, eu já falo bom dia no WhatsApp quando eu vejo o processo. Porque eu tenho processo contra ele de grilagem no Mato Grosso, eu tenho aqui no Tocantins, eu tenho na Bahia, eu tenho no Pará, eu tenho em Minas Gerais. Então, quando eu vejo o modus operandi da pessoa agir, eu já mando mensagem para o colega que é advogado e já falo, bom dia, doutor. Vamos marcar uma reunião de novo? Porque assim, já é idêntico. E a ousadia é tão grande, e a gente pensa que não, e eles são extremamente interligados. Nós temos a questão de uma área que a parte de reserva da fazenda foi requerida a titulação no órgão estadual de terras, que não é o Tocantins, e o pessoal vendeu essa documentação. A pessoa comprou, a gente anulou o pedido de titulação, porque não procedia, a área era propriedade particular, né? E não obstante isso, a mesma pessoa que tentou grilar o título promoveu a invasão e está lá como presidente da associação dos moradores da região X. Então, assim, é uma cadeia de mercado ilícito mais organizada do que a do narcotráfico, tá? E que gira valores que a gente nem imagina o quão expressivos são. Porque se você tentar costurar, amealhar uma proposta de acordo numa causa dessa, os valores que vão se falar são de milhões. E como é que você vai fazer um acordo com uma pessoa que a única profissão dela é o exercício da máquina profissional de invasão e grilagem de terra? Não é brincadeira não, doutor. A pessoa, se ela não consegue grilar, ela tenta invadir. E tenta invadir e arruma gente do dia para a noite. Eu já presenciei invasão do cara chegar com a muda de bananeira de 1 metro de altura na carretinha para plantar. Já chega com o povo para soltar. A capacidade que eles têm de fazer quase um aldeamento dentro da invasão não tem base. E assim, se você bater o olho ali dentro, é perigoso que quase todo mundo é parente, viu? E o grau de organização deles é tanto que, conforme a vistoria anda, eles têm capacidade de mudar até os porcos de lote. De forma que ali é quase tudo comum. Então assim, isso assusta a gente.
entendeu? Assusta mais ainda porque é um grau de profissionalização, não vou nem criticar os profissionais que assessoram eles, mas quem participa do movimento. Eu me deparei com muitas vezes líderes desses movimentos que tinham um conhecimento de direito penal que eu não tinha. Tive que contratar um colega especializado para me assessorar. O cara conhecia o Código Penal, o Código de Processo Penal e principalmente a jurisprudência mais do que eu, que sou advogado. Ele ainda olhou para mim e falou: doutor, delegacia já deve ser a 100ª que eu entro e saio esse ano. Mais uma, menos uma, só vai mudar o tempo que eu vou demorar para sair. Então é um estigma de impunidade gigantesco, você entendeu? Que em parte o próprio judiciário alimenta ele. Tem uma postura muito cômoda dos juízes aqui do Tocantins que eu estou combatendo já faz um tempo. A invasão existe, a propriedade é produtiva, e nem se deveria discutir isso, porque houve a invasão com menos de ano e dia. E o juiz simplesmente fala assim: eu vou designar uma audiência de justificativa para a data que estiver disponível na minha agenda. Ponto. Qualquer coisa é audiência de justificativa. Ou ele pede para que notifique o Ministério Público, e o Ministério Público recomenda a audiência de justificativa. A audiência de justificação, ela é excepcional, é quando não tem provas suficientes na inicial. Você tem um boletim de ocorrência, teve atendimento policial, a propriedade é produtiva, muitas vezes você consegue comprovar com guia de gado, com fotos, com imagem de satélite, basta olhar o KMZ da área. Hoje você tem imagem de satélite que muda com 2 dias de prazo. Então tem como você ver se estava ou não estava invadido antes. E doutor, 30 dias, para esse pessoal que é profissional, rapaz, 30 dias vira uma cidade dentro da fazenda. Então assim, você já não sabe mais se é insegurança do juiz, se é insuficiência da petição, se é preguiça, se é lobby da outra parte. Isso aí chega no meu coração da gente, porque você tem um carro, você tem nota de guia de gado dos últimos 20 anos, você tem a ficha da DAPEC, você tem comprovante de contrato de financiamento bancário, você faz um quadro a quadro de imagem de satélite dos últimos 15 anos, um laudo de antropização, faz tudo, chega no juiz: não, eu não me sinto confortável de alijar essas pessoas que estão aqui, porque são uma coletividade indeterminada, que são vulneráveis, existem mulheres, existem crianças, se o senhor quiser, o senhor recorra para o tribunal. Então assim, é confortável? É, mas eu te pergunto o seguinte: até onde o simples entrave burocrático do magistrado de lavar as mãos permite que ele cumpra a função dele? Porque para mim isso é lavar as mãos. Ele está fazendo o mínimo que ele precisa fazer para falar que ele decidiu um processo. Ele não está preocupado em assegurar a prestação jurisdicional à pessoa que está na outra parte. Foda-se a legislação, ele não está preocupado com a lei, com o direito à propriedade, com nada. Não, eu decidi, era o que eu tinha que fazer aqui. Se vai resolver ou não vai, é problema seu. E aí a gente atola o CNJ de denúncias. Eu, no meu caso, eu contei, desde que eu cheguei aqui no Tocantins, mais de 48 denúncias ao CNJ. E não tem medo nenhum de fazer, entendeu? Muito menos de brigar com o juiz. Só que eu acho que não é isso que vai resolver o caso. É uma mudança de mentalidade. É diferente. Um poceiro que tem 15 anos que ele está na terra, tem 10 anos que ele está na terra, ele já está fazendo um campeão. Então assim, é outro caso. Se vai ter um acordo, se vai cortar a terra no meio, se vai separar só o que ele está ocupando, é outro problema. Tem casos que são 5 dias, 1 semana, e o magistrado não tem coragem de decidir eliminar. Muito comodamente, inclusive a maioria está sentada aqui em Palmas atendendo de homework, não sabe nem o que se passa no campo. Eu acho que tem juiz aqui que nunca sentiu o cheiro da poeira fora do gabinete dele, sabe? E eu te falo assim, e eu sou mineiro, tá? E a OAB apoia demais a gente nisso aí, mas é uma classe muito cômoda, sabe? Que se acomodou com o tempo a ter pensamento de esquerda, e graças a Deus, a gente tem alguns desembargadores que têm um pensamento, não te diria de direita, mas um pensamento progressista que visa garantir o mínimo constitucional do direito à propriedade. Obrigado, doutor.